Os empreendimentos imobiliários têm essa capacidade de mudar a sua região e tudo mais, e isso influencia diretamente, às vezes, na negociação que é concebida para a instalação de um negócio ou de um empreendimento num complexo comercial. Uma das questões que influenciam, às vezes, é o que nós conhecemos vulgarmente ou popularmente por compra do ponto comercial. Isso é uma prática não muito comum em complexos comerciais e em alguns pontos até algumas práticas ilegais que são realizadas, mas que são muito comuns no mercado. O que nós conhecemos por compra do ponto, na verdade, às vezes é um pagamento de indenização ao atual locatário para a desocupação do imóvel, ou ainda alguma comissão que foi estabelecida no negócio que está sendo desenvolvido, mas não é propriamente uma compra de ponto comercial. Até porque os locatários eles são proibidos, é vedado essa venda de ponto comercial para outros locatários e tudo mais. Alguns contratos vedam a sublocação como venda e isso vai ser vedado e isso vai variar de acordo com cada contrato. Mas o que a gente conhece por compra de ponto comercial, às vezes são esses pagamentos e indenizações que são feitas no negócio. Uma outra coisa que nós precisamos analisar nesses complexos comerciais são como é que eles se enquadram na classificação, digamos assim, teórica do que é o empreendimento, para que a gente entenda os desdobramentos práticos disso. Nós temos no mercado imobiliário, basicamente, empreendimentos imobiliários propriamente dito e empreendimentos de base imobiliária. Os empreendimentos imobiliários propriamente dito, eles são os empreendimentos com foco na venda das unidades ou de todo o empreendimento imobiliário. O retorno financeiro do empreendimento está calçado na venda das unidades ou na venda do empreendimento. O empreendimento de base imobiliária, diferente do primeiro, o retorno financeiro está calçado na ideia de retorno por aluguel em longo prazo. Então, em 100% quase 100% das vezes, o empreendimento imobiliário é o condomínio edilício, o condomínio de lote, o condomínio fechado. E os empreendimentos de base imobiliária são os shoppings, complexos comerciais, empreendimentos que vão te dar um retorno ao longo do tempo e pela administração do imóvel. Isso tem desdobramentos muito práticos, que é principalmente nas taxas, do que eu pago e qual a natureza disso. Nos empreendimentos imobiliários, propriamente dito, eu tenho a constituição do condomínio. Então, as taxas que eu pago pelas áreas de uso comum, por despesas, todos os rateios, eles têm a natureza legal de taxa condominial. E isso implica em dizer que essas taxas elas estão atreladas à unidade que eu adquiri. Então, se eu atraso o pagamento de taxas e vendo esse imóvel, o novo proprietário tem que arcar com essas taxas porque elas estão atreladas ao imóvel. Diferentemente do empreendimento de base imobiliária, que geralmente o proprietário é uma única pessoa, física ou jurídica, e essas despesas diárias comuns são um rateio ou uma obrigação que o locatário tem que pagar, mas que não estão atreladas ao imóvel que ele está ocupando, estão atreladas ao contrato de locação que ele geralmente tem com o proprietário da área. E isso traz um desdobramento muito prático de como que eu cobro isso. As taxas condominiais, elas têm essa natureza propter rem, que nós chamamos, que eu posso penhorar o imóvel para cobrir essas taxas. Já o rateio de área comum, que é muito comum nos complexos comerciais, é uma obrigação de fazer que eu cobro da pessoa física que eu celebrei, ou jurídica que eu celebrei o contrato. Então eu não penhoro o imóvel, por exemplo, para pagar esse tipo de dívida, né? Essas são diferenças muito relevantes, principalmente em locações de alto valor, porque esses rateios eles podem alcançar valores muito grandes e um atraso ou outro pode ocasionar uma cobrança que traga algum prejuízo para o locatário.